O nosso muito boa tarde. Hoje são praticamente 4 e pouco da tarde e a gente fica imaginando as coisas que cada momento a gente toma notícia, e parece que quando você olha para um determinado momento de uma tempestade, a gente fica um pouco assustado. E eu estava lembrando agora da passagem de Mateus 14, a partir do versículo 22, quando Jesus termina ali de fazer a multiplicação dos pães e dos 2 peixinhos e alimenta ali 5.000 homens, fora as mulheres e crianças que estavam presentes. Mas a gente percebe que Jesus tinha uma liderança muito forte e ele percebe, vê que a quantidade de pessoas naquele local era muito grande. E aí ele dispensa os seus discípulos, manda eles para o barco para que atravesse para o outro lado do mar e fica ali até, acredito que a última pessoa a se afastar daquele local onde houve aquele grande milagre. Jesus agora, no finalzinho da tarde, ao anoitecer, percebe que está sozinho e se levanta e vai orar, buscar a presença do Pai na sua vida. E vai orar. E a gente vê que do período da tarde, Jesus fica orando possivelmente entre 3 a 6 horas da manhã. E nesse momento está acontecendo algo muito... a tempestade está muito forte no barco. Os discípulos estão ali agoniados. E nesse momento Jesus se dirige para eles, andando sobre as águas. Oh, glória! E a gente percebe que Deus é tão bom, tão maravilhoso. Verifica que o apuro em que estavam os seus discípulos, as dificuldades, os problemas, as coisas que estavam afligindo eles naquele momento, pois já haviam deixado o mestre e agora estavam sozinhos no barco, o barco balançando, muito forte o vento, possivelmente chuva, as ondas altas, e de repente aparece ali no mar, quem? Jesus andando sobre as águas. E aí a gente percebe o quanto a nossa fragilidade da nossa fé. A gente vê que o apóstolo Pedro, ao perceber, ele se enche de coragem, se enche de coragem e pede para saber quem era, né? E Jesus responde para ele. Pedro primeiramente pergunta para Jesus: se tu és tu, permite que eu vá até onde tu está. Jesus responde para ele: Pedro, vem. E nesse momento Pedro começa a caminhar sobre as águas. E a gente começa a refletir nesse momento tão especial na vida de um homem. As ondas, o vento, possivelmente a chuva. Era forte, corpo possivelmente molhado, as ondas estavam batendo no barco, mas Pedro teve fé, teve coragem, teve ânimo e começa a caminhar sobre as águas igualmente Jesus. Eita glória! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nesse momento Pedro caminha, não sei quantos passos, quantas caminhadas, quantas passadas Pedro deu, mas ele caminhou sobre as águas. Mas de repente,
possivelmente, quem sabe, o vento muito forte, a onda batendo sobre a sua vida e começa a afundar, começa a naufragar, começa a afundar ali perto do Senhor. E aí ele clama para o Senhor: Senhor, socorre-me. Oh, Jesus, tu és bom demais. Neste momento, Jesus segura na mão de Pedro e levanta-o, traz para ele: homem de pouca fé. Quem sabe quantos de nós temos naufragados e Jesus tem segurado nas nossas mãos? Quem sabe quantas vezes o vento tem batido muito forte, mas você tem confiado no Senhor. Você tem depositado a sua fé no Senhor Jesus. Oh, Jesus é bom demais. E aí a gente começa a imaginar e pensar, que Jesus está ao nosso lado. Antes era um fantasma, agora é o Deus maravilhoso. As coisas podem vir como elas vierem, mas se nós tivermos fé, se nós tivermos confiança naquilo que Deus é capaz de fazer para a nossa vida, Ele vai nos ajudar. Quem sabe você hoje, neste momento, nesta hora, nesses segundos, nessas finalzinhas horas da tarde, como é que está a sua vida? O que você está passando? Qual é a sua dificuldade? Jesus está do teu lado. Ele quer te fortalecer. Ele quer encher a tua vida de fé e te ajudar a caminhar novamente. Caminhar em direção a Ele. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conheça Jesus. Tenha fé no Filho de Deus. Ele foi pregado em um madeiro, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou vivo, santo, puro, para nos dar vitória também. Confie no Senhor. Tenha fé que Deus é capaz de te dar vitória. Seja o temporal, seja a chuva, seja as ondas, seja a sua caminhada como ela estiver, seja qual for o seu problema, Deus é capaz de fazer isso para a tua segurança, para a tua vida e para a tua salvação. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe maravilhosamente. Amém?